bem-vindo ao canal Tarô da Su. Este é um vídeo para todos os signos e nesse sábado, onde muitos comemoram o sábado de Aleluia, outros não, depende muito da religião de cada um. E eu respeito todas elas, mas eu acordei hoje com muita vontade de falar com todos os signos devido às transformações astrológicas que estão acontecendo. Todo dia tem uma novidade lá no Instagram. E às vezes as pessoas não têm paciência para ler a página 1, a 2, a 3, e realmente são muitas informações. E eu achei muito necessário, e até por causa da saudade que eu tenho, aproveitando também esses dias de feriado, eu trazer para vocês as coisas que estão acontecendo com a maioria das pessoas. Eu acredito com que pelo menos 60% da população. Bom, a câmera se tremer é porque fica muito perto do tripé, tem hora que eu dobro a minha perna, tem hora que eu solto, então vocês me desculpem desde já. Agradeço aqueles que vão continuar escutando o vídeo, os novos inscritos. Sempre estou com a curiosidade, por que os outros signos ainda não aceitaram o canal, apesar de ser uma transformação totalmente mundial, aonde eu trago a fala da espiritualidade, dos baralhos, das minhas crenças e principalmente das minhas vivências. Então, para você poder me conhecer um pouco melhor, eu gostaria de começar a falar o que é realmente a fé. Quando eu conheci a fé? Quando que ela se mostrou que tinha alguém que olhava para a gente aqui nesse planeta, dentre tantos outros que existem ao nosso ver, até onde os nossos telescópios alcançam, aqueles que ainda vão ser descobertos. Eu conheci a fé mais ou menos com 11 anos de idade. E o meu pai, ele era alcoólatra e ele chegava todos os dias em casa muito embriagado. E eu um dia virei e falei, se existe um Deus, se existe algum ser superior, eu quero que o meu pai entre em casa hoje e vá dormir. E não deu assim mais do que 10 minutos, o meu pai entrou cambaleando como sempre, pegou as trouxas dele de roupa, porque ele não dormia na cama, ele dormia ao ar livre, e ele foi dormir sem falar nenhuma palavra. Naquele dia, muito jovem, eu tive a certeza que existia um ser todo-poderoso que conduzia o nosso pedido feito de alma pura. Por isso que eu respeito demais as crianças, respeito demais os animais, porque o olhar da criança é puro e o olhar do animal é ainda mais puro. Por quê? As crianças agora, elas já estão nascendo de uma maneira totalmente diferente do que nascia há 30 anos atrás. Aonde você embalava, hoje não, hoje você embala ali um pouquinho, daqui a pouco ela já está fazendo os primeiros movimentos, tem crianças que andam com mais facilidade e tem crianças que
demoram a falar, quando falam coisas muito especiais. Então, o descobrimento da minha fé foi então nesse dia, e a partir de então eu comecei a acreditar nesse ser supremo que olha para esse globo terrestre e olha para todas as pessoas, independente da minha classe social, independente da minha cor, independente de qualquer outra coisa. Depois desse fato, aconteceram muitos outros fatos que eu vivenciei muito profundamente a presença de Deus, de mentores espirituais, de orixás, de pensamentos positivos. Eu vivenciei o equilíbrio e o desequilíbrio, e assim, daria vídeo aqui para 50 dias. Mas muitos fatos marcantes foram a perda da minha irmã a perda da minha irmã num acidente de automóvel aonde o condutor estava embriagado. Eu tinha 16 anos de idade, ela tinha 19. E ela era a minha amiga, ela era a minha proteção, ela era mais velha. Então a gente tinha uma proximidade muito grande. Mas irmãos não se despedem quando o outro vai para a festa. E nesse dia ela sempre me levava, apesar da minha aparência de ser muito mirrada na época, ela sempre dava um jeito de me pintar e eu acompanhar e eu entrar nos lugares com ela. E nesse dia eu não fui, eu falei, eu não vou. Ela, mas vai ser bom. E você vai conhecer um outro ambiente. E algo me disse, não, eu não vou. Eu me lembro que eu arrumei ela. E ela, antes de sair, ela voltou e me deu um abraço. Era um abraço da despedida. Porque às 5 da manhã nós recebemos a notificação de que havia um acidente de automóvel no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Saiu até no jornal como ficou a situação do carro. O carro virou assim como se fosse um carro de brinquedo. Eu não culpo o condutor, porque apesar dele ter bebido, foi irresponsável, e nessa época não tinha Uber, táxi sempre foi muito caro, né? Então eles resolveram se divertir, beberam, aconteceu um acidente, ele perdeu a irmã dele, que estava ao lado da minha irmã, no banco de trás, imediatamente, e tinha uma terceira pessoa acompanhando elas nesse banco traseiro, que também faleceu. E o que é mais complicado nessa história é que a minha irmã, por mais que ela gostasse de sair e se divertir, era uma pessoa do signo de Peixes. Ela era uma pessoa muito voltada para os parâmetros da aparência. A aparência tinha que ser magra, tinha que ter o seio pequeno, para você ver como as coisas mudam, né? Hoje eu estou com quase 50 anos de idade, hoje a mulher coloca silicone para ter o seio grande. Na época minha irmã tinha seio grande, queria ter o seio pequeno, ela se sentia infeliz na profissão, mas nos momentos que ela saía, ela se divertia e ela era fácil de se apaixonar pelas pessoas. E as pessoas brincavam muito com o sentimento dela.
E ela sempre dizia para mim, se eu morrer, eu vou morrer feliz, porque eu não sou feliz aqui. Essa amiga que faleceu junto com ela tinha o mesmo palavreado de querer morrer, de que aqui não era uma terra legal, aqui não era um ambiente seguro. E essa menina terceira, ela tinha vindo passar férias no Rio de Janeiro, ela era conhecida dessa amiga da minha irmã e ela tinha o mesmo pensamento. Ela não tinha felicidade no amor, ela não tinha uma profissão que ela amava, ela tinha pais que se desentendiam. Então ela tipo fugiu um pouco da realidade dela, onde ela era de Recife ou de Pernambuco, e ela veio passar alguns dias aqui. As três faleceram e o condutor ficou vivo, perdeu a irmã, mas ficou na cadeira de rodas. E uma outra terceira pessoa que estava no banco do lado do condutor, ele não ficou muito bem da cabeça, porque eu acho que ele era aquele que tinha bebido menos. Eu acho que ele era aquele que estava consciente do que estava acontecendo, e ele tomou uma pancada muito forte e eu interrompi, depois de 2 ou 3 dias, totalmente o contato com a família, de uma maneira geral. A minha irmã ainda ficou 27 dias em coma, mas sem falar nada. Teve um movimento que ela fez que foi abrir os olhos, mas eu acredito que foi um movimento do próprio reflexo do corpo. A minha irmã já estava falecida desde o momento que o carro capotou na saída da ilha, aonde eu tinha que ir quase que depois de 3 anos, semana em semana, porque eu fazia tratamento da doença autoimune que eu tenho, doença de Crohn. E eu passava pelo mesmo caminho onde a minha irmã tinha falecido. E o que é a fé, na verdade? A fé é que assim, eu procurei entender durante os 27 dias que ela estava em coma, eu procurei entender assim, o que ela falava para mim. Ela não queria viver. E eu, na minha inocência, mas com a pureza do meu coração, eu falei, bom, se ela tiver que voltar, que ela volte com vontade de viver, de permanecer, de ser feliz, de encontrar realmente o amor verdadeiro. E nessa noite que eu fiz essa prece, ou essa oração, ou esse pedido, eu sonhei com ela num jardim, com a roupa do acidente. Eu me lembro que o relógio dela ficou totalmente arrebentado. E eu a vi num jardim maravilhoso, cheio de girassóis, aonde ela olhava para mim. Esse sonho se intercalou com ela numa cadeira de rodas, segurando uma bengala, com a parte do cabelo assim arrancada. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi: existe alguém olhando por mim, por aquilo que eu estou pedindo pela minha irmã. Se for para ela ficar na cadeira de rodas, eu não quero ela. Porque ela vai ser infeliz, ela vai depender dos outros. Eu quero que ela se liberte. E dias depois, eles chamaram a família dizendo que ela tinha tido morte cerebral, precisava liberar leito. E ela partiu aos 19 anos de idade e eu com 16.
A partir dos 16 anos de idade, então eu passei a ser uma pessoa um pouco reclusa quanto ao tipo de amizade que cerca a gente. Eu me distanciei das minhas amizades, eu passei a não sair mais, mas eu sempre amei muito praia, como ela amava muito praia. Teve um dia que o meu pai falou para mim: filha, vai à praia, eu te levo até o ponto. E o meu pai, com toda aquela insensatez dele, entre sobriedade, entre ser um trabalhador assim, infinitamente incansável, Paraíba, de Campina Grande, sempre muito forte, pedreiro, o que pintava de trabalho ele pegava. E ele me levou no ponto de ônibus, eu fui à praia sozinha, e eu abri a minha cadeira, eu pedi um refrigerante, nessa época eu ainda não bebia, hoje em dia eu tomo cerveja, enfim, até com doença autoimune, sem doença autoimune, eu tenho hoje uma consciência de vida muito diferente do que as pessoas pensam, acham. Enfim, eu acho que a gente tem hora para chegar e a gente tem que ter hora para ir embora. Por isso que eu acho que todo dia, quando a gente acorda, é uma nova oportunidade para você ficar triste ou você ficar feliz. É você que decide o teu dia. Ah, eu tomei porrada, eu fui mandada embora, tô passando fome, mas tudo passa. Então, o que é a fé? A fé é você entregar na mão de um ser que você talvez nunca tenha visto o teu querer de pura alma, de puro coração. Outro fato muito marcante foi quando eu descobri a doença, que demorou demais para se descobrir a doença na época. Hoje a doença de Crohn ou doença do intestino irritável é muito fácil de você achar pelo diagnóstico, mas na época eles ficavam me fazendo perguntas tão idiotas, que era se eu tinha me drogado com algum tipo de droga diferente. E eu fiquei vários dias no hospital, um hospital extremamente despreparado, e mandavam os universitários, homens, universitários mulheres. E assim, dava para perceber que eles não sabiam nada sobre a doença. E eu tive ao lado de uma senhora, no momento que eu estava internada, ela olhou para mim e me perguntou a minha idade. Eu falei, eu vou fazer 20 anos, tava entre 19 e 20 anos. Ela falou, você tá muito jovem para ficar aí tanto tempo. Eu não sei a sua religião, não sei se você tem fé em alguma coisa, mas pede a cura, pede que descubra para você sair desse hospital. Eu falei, eu vou pedir. E nessa noite eu fiz a minha prece como sempre. Olha, eu quero sair daqui, eu quero que se descubra se é bom, se é ruim, se eu tenho um dia, se eu tenho 300 dias. Eu só quero sair daqui e poder assim viver pelo menos mais alguma coisa na minha vida. E eu sonhei com algumas pessoas. Eu tive um sonho muito nítido. É como se fosse, vamos colocar assim de uma forma que você entenda mais fácil. Eu sonhei como se fosse São Cosme e São Damião parados na minha frente, aonde eles conversavam comigo ou eles me passavam algum tipo de energia. E ao acordar, eu contei para ela e ela falou para mim, olha, eu não posso opinar, porque eu sou evangélica, eu não acredito em santo, mas eu desejo que
o que eles tenham passado para você seja a verdade, seja a sua libertação desse hospital. E 2, 3 horas depois, ela estava de alta. E eu falei, cara, que bom que você tá de alta, porque você me ajudou com as suas palavras. Aí ela ficou feliz, né, porque ela estava de alta, mas eu vi o filho dela chorando demais no corredor do hospital e eu fui perguntar por quê. Eu falei, poxa, sua mãe tá de alta e ela foi tão boa comigo ontem, ela me explicou coisas e você tá chorando. E ele falou pra mim, ela foi liberada para falecer em casa, porque o caso dela não tem mais jeito. E eu me entristeci muito com aquilo. E antes dela ir embora, eu perguntei para ela assim, o que a senhora vai fazer assim que a senhora chegar em casa? Aí ela falou assim, eu vou fazer a minha comida predileta, eu vou beber a minha bebida predileta, porque eles pensam que eu não sei, mas eu não tenho muito tempo de vida, porque não contaram para ela, contaram para a família. E eu me despedi dela com um abraço e eu tomei aquilo assim, cara, essa mulher me ensinou, essa mulher acordou com o diagnóstico de que não vai estar aqui e ela vai comer a comida que ela quer. Ela vai de repente visitar algum parente, vai dar tempo dela fazer as coisas que ela sonha. E dias depois, foi um médico no hospital, que não trabalhava no hospital, e ele fez um exame no meu tornozelo, eu não me lembro direito, ele não falava português, claramente, eu não entendia muito, mas depois de 15 minutos, entrou toda a família dizendo que eu tinha uma doença incurável, que era a doença de Crohn, que eu iria viver à base de cortisona, que eu iria ser orientada a procurar um psiquiatra. E eu falei, é isso, mas eu tenho chance de viver? Tem, então eu quero ir embora, eu posso ter alta hoje, que eu tô querendo comer um pão com queijo. Não, você vai sair daqui com muitas restrições alimentares. Não pode café, não pode pão, não pode queijo, não pode nada. O que pode é bolacha, água e sal, um chazinho e tudo que eu não fiz. A verdade é essa, gente. Tudo que eu não fiz foi obedecer. O que eu obedeci era o corticoide, porque eu sentia muita coisa. E com o passar do tempo eu fui aprendendo a lidar um pouco com essa doença. A doença vem do teu sistema nervoso. Se você se altera, a doença é o quê? Ir ao banheiro ou você coloca tudo que você come para fora, né? Ou por cima ou por baixo. Você fica com febre, enfim. E aí você começa a questionar. Não a questionar o por que eu tô doente, porque lá no hospital eu vi foi muita gente morrer. Gente que chegou porque teve uma queda, não fizeram tomografia, um dia depois que a pessoa entrou falando, no outro dia a pessoa não estava mais falando. Aí no dia seguinte chegou pessoas para colher a biometria da pessoa e eram pessoas da família, parece que a pessoa tinha bens. Então eu vi o quanto que a vida era tão pouca para o outro, sempre muito nova. Eu percebi assim, você monta castelos, você trabalha, você se doa e na velhice, se você vai dar trabalho, vamos colher a biometria, vamos assinar a procuração, porque se morrer ou fazer algum testamento, se morrer a gente fica com as coisas. Então a minha particularidade sobre a fé é justamente no momento aonde dói mais. É o momento da solidão, é o momento da perda, né? Aí eu perdi a minha mãe, sim, atropelada, mas no momento que eu recebi a ligação, eu já senti algo de muito forte dentro de mim
que disseram para mim que a minha mãe tinha passado mal, estava esperando uma liberação de alguém que fosse acompanhar ela até em casa. E chegando no hospital, eu fui direto para a emergência e eu dei de cara com o corpo da minha mãe. E assim, eu pedi demissão do meu emprego, eu comecei a beber demais. Aí sim, eu comecei a beber demais. E assim, eu sempre fui muito trabalhadeira, porque a minha mãe e meu pai me ensinaram assim, ó, tu vai ser faxineira, ou tu vai ser datilógrafa, ou tu vai ser auxiliar de escritório, tu vai andar com marmita, tu vai pegar ônibus, tu vai pegar trem, mas tu vai trabalhar. E eu, nesse tempo, eu saí de mim, eu fiquei sem a minha mãe, eu já não tinha minha irmã, e eu esqueci totalmente da fé. E eu acordava, ia na rua, comprava cerveja com dinheiro da rescisão. A minha patroa na época foi uma pessoa muito benevolente. Ela falou, eu não vou considerar a tua demissão, eu vou colocar um dinheiro para você. E quando você se sentir melhor, você volta a trabalhar. E eu passei 15 dias nessa coisa de ir pro bar, beber. Quando eu tava cambaleando, eu ia para casa e dormia, acordava, mal tomava banho, colocava a mesma roupa, voltava pra rua para beber ou comprava bebida dentro perto de casa. Gente, assim, nunca sonhei com a minha mãe, né? Comecei a ter um relacionamento muito complicado com meu pai. Ele também se perdeu, porque não tinha filha, perdeu a filha, só tinha mim. Eu trabalhava de segunda a sábado, depois que chega um tempo que você fala, não, a vida continua, eu tenho que procurar um trabalho, eu tenho que continuar a vida. E a gente começou a se conflitar demais, eu e o meu pai. E ele veio a falecer e eu não fui muito boa com ele quando a minha mãe faleceu, porque ele agredia muito a minha mãe. E eu me arrependi demais quando meu pai faleceu, porque eu usei palavras com ele, eu acusei ele dele não poder chegar perto do caixão dela, porque ele batia nela. E quando ele faleceu, eu falei, cara, eu fiz só merda, sabe? Eu fui sendo jogada pela vida em situações muito complicadas, aonde a gente não tinha condição financeira de procurar um bom realmente psiquiatra, não é aquele lá do hospital público que te passava um remédio para te drogar, eu não tomava. Mas eu não tinha condição de procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, alguém para me conduzir, alguém para me aconselhar. Então eu fui ficando muito revoltada, ao mesmo tempo eu fui ficando muito forte e muito destemida. A vida para mim era trabalhar, era assim estudar, eu sempre fui muito de estudar. A minha crença, de uma maneira geral, eu abandonei, né? Porque eu falei, caraca, é doença, é perda, é pai que não me entende, é alguém que eu preciso para cuidar de mim, eu não tenho ninguém. Então eu tô me vendo sozinha e eu não vou ficar pedindo ajuda a um ser que eu não... que ele vem nos momentos difíceis, mas, porra, por que ele permite tanto momento difícil? Enfim, gente, eu saí de casa, meu pai faleceu e eu me arrependi e eu comecei a voltar a querer me descobrir. Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa? Quem foi essa criança? E eu comecei a estudar várias religiões. Eu comprava um livro, comprava outro,
e eu sempre trabalhei com muitas pessoas. A minha outra profissão me deu essa oportunidade. Então eu sempre tive uma vontade muito grande de ser repórter. E eu usei toda essa vontade de ser repórter na minha outra profissão, querendo saber da vida do outro, do sofrimento, como é que ele tinha conseguido chegar a ter o que ele tinha, ou como é que ele conseguiu perder tudo que ele tinha, como que ele encarava a vida. E eu fui estudando e fui vendo, não, tem um porquê, tem um pra quê. E eu comecei a começar a acreditar em várias vertentes. Existe Deus, Criador, existe a existência dos orixás, existe as posições dos móveis, existe as plantas, existe os incensos, existe a prática da fé. Pode ser em conjunto, mas pode ser solitária, a prece verdadeira. Existe o perdão, foi preces que eu fiz para o meu pai durante 3 anos seguidos. Todos os dias eu pedia perdão para ele, até um dia que eu sonhei com ele, sorrindo para mim, e por pensamento ele falava para mim que me perdoava. Então, a fé para mim é isso. Vem no sonho, fala contigo, você sente a energia, você acorda bem. Mas a vida não é feita de perdoar, de perder, de trabalhar, de pagar conta, de sofrer e de continuar numa busca. Você tem uma hora que você tem que chegar num entendimento maior. Então, eu perdi, eu tive 3 abortos espontâneos depois que eu me juntei com uma pessoa que eu vivi durante 21 anos. Nós casamos na igreja, eu frequentei a igreja, e dentro da igreja eu conversava muito com o padre muito velho, e eu falava com ele sobre astrologia. Teve um padre uma vez que falou para mim, mas se foi Deus que colocou todos os planetas lá, fixou as estrelas, você não está pecando em acreditar no horóscopo ou na astrologia? Esse padre faleceu, se eu não me engano, tem 2 anos, mas ele era assim um espanhol que as pessoas falavam, ele já está ficando doidinho, mas naquele dia ele me deu um ensinamento muito grande, porque eu sempre fui apaixonada por astrologia, pelas cartas, cartomancia, leitura de mãos, e minha casa pegou fogo, e assim, eu mesmo queimada, eu vendo meus filhos bem, eu não quis saber de mim, eu queria saber dos meus filhos, se eles estavam bem. Eu falava, não, eu saindo daqui, eu trabalho e eu vou ter tudo de novo. 2019 eu entrei em coma, meu intestino estourou devido a muito estresse que eu tive. Abriram a minha barriga, tiraram todos os órgãos, lavaram, colocaram tudo no lugar. Até hoje eu estou estomizada, entrei em coma e vi coisas assim que eu não tenho explicação. Sendo que no incêndio, quando eu fiquei muito mal, no incêndio, eu me lembro que, desculpa gente, eu esqueci de abaixar aqui o celular. Eu fiquei muito mal no incêndio, eu me lembro que eu acordei
parecia que eu tinha saído do meu corpo e eu andei por todo o hospital. E eu sabia que meus filhos não estavam no hospital, eu sabia que o meu ex-marido estava no hospital, mas eu conhecia o hospital inteiro. Isso foi um desdobramento que eu tive. Eu só tinha tido isso quando eu era muito jovem, que eu fui dormir, eu não tinha certeza se eu tinha trancado a porta ou não, e eu me lembro que eu tive que desligar o telefone também, porque tocam para um lado, toca para o outro. Enfim, eu não vou cortar o vídeo, porque esse vídeo é para passar para você a minha história sobre a fé. Então eu me lembro que no incêndio eu desdobrei e conheci o hospital. E mais jovem eu desdobrei quando eu estava quase dormindo, eu achava que eu não tinha trancado a porta. E eu levantei, vi que a porta estava trancada, e quando eu voltei eu vi o meu corpo na cama. Eu não entendia sobre projeção astral, eu não entendia sobre desdobramento, e eu sempre tive muitos sonhos com imagens que eu só fui conhecer realmente quando eu ia em casas religiosas e perguntava o nome. Como é o nome dessa imagem? É tal. Como é o nome dessa imagem? É tal. E lá atrás, antes de 2019, quando a minha doença ficou também muito ruim, meu pai era vivo, teve um dia que meu pai falou pra mim: olha, os médicos não descobrem, você tá emagrecendo demais. Eu cheguei a ter 32 quilos, eu fazia exame de sangue todo dia. Teve um dia que ele me pegou, levou para casa e falou: eu prefiro que você morra aqui. E a minha tia, que tem muitos anos, acho que ela não está mais viva, ela trabalhava na Umbanda e ela teve um sonho comigo. Ela entrou em contato com o meu irmão, falou para o meu irmão ir me buscar em casa, porque eu morreria naquela noite. E eu já estava assim, deitada no chão, aonde eu já fazia xixi ali no chão, com fralda. Meu pai já tinha assim desistido de correr atrás, e eu não culpo ele, porque é muito complicado a pessoa sem dinheiro, tendo que toda hora levar você para um hospital chamado Albert Einstein, que tem aqui no... Não, gente, não é o nome desse hospital aqui no Rio. É um outro nome, é um hospital em Realengo, no Rio de Janeiro, onde eles me aplicavam um soro, um remédio para dor, me mandava para casa. Isso todo dia. E a gente ia de Kombi porque a gente não tinha dinheiro. Teve um dia que ele falou: eu não te levo mais, eu já te levei para médico, não acharam a cura. Então, aí pela minha tia, o meu irmão, que tinha uma situação boa, que também já faleceu no ano passado, ela teve um sonho, ele foi até a minha casa, me buscou, me levou para o hospital, e ali começou até descobrir a doença, enfim. De lá para cá, a proximidade que eu tive com, assim, eu sempre vi vultos, eu sempre escutei algo, mas eu nunca queria algo sério. Porque a disciplina de ter uma religião no meu caso, seria ou candomblé ou umbanda. Você não pode comer carne, você não pode beber, você não pode fumar, você tem que ficar de jejum de várias formas. E eu nunca tive disciplina nem para obedecer médico, quanto mais obedecer religião. Eu queria fazer a coisa do meu jeito, tocar a vida do meu jeito, trabalhar, enfrentar, e sempre foi dessa maneira que eu fiz. Então, em 2019, em coma, eu vi muitas situações dentro do hospital,
E quando eu saí desse coma, que eu me recuperei um pouco, eu decidi fazer o curso de tarô, que, né, acho que a maioria do pessoal já sabe que eu fiz o curso do tarô com o Ismael, do canal Conversando com Morpheus. Eu fiz uma consulta com ele e eu falei pra ele, cara, olha só, eu quero até trabalhar a minha mediunidade ou a minha missão de vida espiritual, eu quero estudar, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero compromisso com religião, porque eu já frequentei 7 anos de igreja católica e eu conheço o que é ter religião. Eu já estive nos bastidores da igreja e eu não quero ir para os bastidores da Umbanda, do Candomblé ou de qualquer outra religião. Então eu quero trabalhar de um modo que eu possa ajudar as pessoas, que eu possa passar banhos. Ele falou para mim assim, Su, compra teu baralho, faça do teu jeito, os teus mentores espirituais, eles vão trabalhar. E, gente, é uma coisa impressionante depois que eu comecei a trabalhar com baralho. Primeiro, eu andava num grau de nervosismo, de falta de paciência muito grande. E o meu coração abrandou demais, começou a compreender. Não que eu tenha virado uma santa, tem hora que eu estou virada no samurai, porque por eu ser divorciada, por eu ter 2 filhos e por eu ter uma outra profissão, aonde as pessoas acham que a gente ganha muita grana, tem pessoas que pedem dinheiro e não paga. Tem pessoas que me cobraram quando eu fiquei internada, né? Cobraram de uma certa forma, poxa, eu fui te ver, sabe? Eu te agradei, eu te ajudei. Tem como você me emprestar uma grana? Pra você ter uma ideia, meu nome tá sujo por causa de uma pessoa que pegou dinheiro emprestado comigo. Mas o que eu queria trazer para você hoje? Gente, existe Deus sim. Existe o teu orixá? Existe. Existe a tua bruxa que tu acredita? Existe. Existe o duende, existe aquilo que tu acredita. Mas a forma como você fala com eles, a forma como o que você emana para o próximo é o que conta. Tudo que tu semeia, tu colhe. Então eu nunca fui revoltada com a minha vida. Quando eu me revoltei, eu só me prejudiquei, bebendo demais. É claro que em alguns momentos, pessoas que a minha mãe era uma pessoa muito boa, quando ela faleceu, muita gente ia na minha casa pedir arroz, pedir feijão, que ela doava. Eu falava, não, a minha mãe morreu. E agora ela não tá mais aqui, eu tô aqui sentindo falta dela, você que trabalha para ganhar o teu arroz e o teu feijão. Eu pisei muito na bola e eu acho que até essas pisadas de bola, na hora que você tá sofrendo, você também recebe o mal de volta. Porque a pessoa não tem nada a ver com o teu sofrimento. Eu poderia engolir o meu sofrimento e falar, ela te dava, eu também vou te dar. Mas eu não segui muito esse caminho. O que eu venho mostrar para vocês aqui hoje é que o conceito da fé é você saber que tem responsabilidade com tudo aquilo que tu pensa, com tudo aquilo que tu faz e com tudo aquilo que tu fala. No último signo de Leão, eu pedi que os leoninos focassem no mês de abril para extirpar das suas vidas pessoas ocultas que estavam em volta deles, dos leoninos, para tirar a energia, para tirar a bondade do leonino, para fazer do leonino pano de chão,
e eu usei uma data. Eu falei que aconteça até o dia 13 e você descubra. E aí eu tive um aborrecimento esses dias que assim, a pessoa me pediu um dinheiro, a verdade foi essa. Eu falei, cara, eu não vou te dar o dinheiro, eu posso até te dar, mas no momento eu não tava nem no trabalho. Eu tava na rua, e da rua eu fui para um outro lugar, acabei encontrando com ele abriu os braços para mim e falou, pô, meu dinheiro. Eu falei, pô, cara, peraí, eu não tô te devendo nada, você tá me pedindo um favor, eu não tenho obrigação de fazer, entendeu? Então assim, acho que tu tem que ser mais humilde, porque se eu for te cobrar o que tu me deve, você me deve muito mais do que esse favor que eu posso fazer para você hoje. Você conhece tanta gente, você só tem a mim. Eu vou fazer, mas se você falar comigo de um modo diferente. Quem é você para abrir os braços para mim? Porque eu tenho 1,49 m, porque eu sou mulher, porque eu tô na rua? Cara, eu tô na rua, eu sou mulher, eu tenho 1,49 m, mas eu não tô sozinha, porque eu tenho convicção de que a minha fé me faz ter um exército de proteção. E aí ele falou, eu vou ficar esperando você fazer. E dessa forma que ele falou, eu não fiz. Isso foi no dia 13 e no dia 14 ele fazia um favor para mim, que era prender uma placa. No dia 14 eu tirei a placa, eu cortei, né, um estiletezinho, eu tirei as coisas que ele fazia, eu pedi uma outra placa que ele pendurava, ele falou, eu não estou entendendo. Eu falei, não é para você entender, apenas me dê o que é meu. Você me pediu algo, eu não pude fazer, não gostei do jeito que você falou. A partir de hoje, você não prende placa, eu não te ajudo mais, você não me ajuda, não tem fofoca, não tem barulho, é vida que segue. E ele sabe da minha doença, e ele virou para mim e falou assim, aonde eu falo lá no signo de Leão, o oculto, né? O sol ilumina a lua. E aí o oculto das pessoas mostram para você quem elas são. E ele virou para mim e falou assim, como se eu fosse uma grande milionária, não importa o dinheiro que você tem, o mais importante é a saúde. Aí eu falei, belas palavras que você disse, não tem mais o contorno do que você falou, só tem o que eu posso te dizer. Eu estou bem de saúde, eu posso piorar amanhã, eu posso também melhorar e ter a cura, mas eu vou procurar fazer o bem, mas para quem merece o bem, não para as pessoas interesseiras, porque nós nunca tivemos relação de amizade. Relação de trabalho, eu pagava toda semana para pendurar uma placa, para carregar uma compra, porque eu não posso pegar peso. Então, gente, o momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito clarificante, aonde você vai ver, da onde você menos espera, a inveja, aquilo que as pessoas acham que é muito fácil na tua vida. Ninguém sabe a hora que você acorda, ninguém sabe a hora que você vai dormir, ninguém sabe a dor que você sente na tua alma, ninguém sabe dos teus traumas, só você sabe. E aí você às vezes começa a receber uma voz no ouvido,
você começa a receber como se tivesse muita gente falando ao mesmo tempo. Isso é o teu chakras se abrindo, é algo que você tem que dar vazão, você tem que saber escrever aquilo que você está sentindo naquele momento. É uma ansiedade essa voz? São gritos? É um pavor? Ou é algo que está te libertando? É algo que você está desconhecendo, mas você pretende descobrir? Escreve: eu quero saber o que é, eu preciso saber o que é, porque eu preciso elevar o meu ser espiritual. E eu preciso acreditar que existe o bem, o amor maior. E eu preciso compreender aqueles que têm uma baixa espiritualidade. Mas eu preciso de proteção espiritual, porque as pessoas estão com medo das outras pessoas. Então a gente tem que colocar um exército espiritual todos os dias ao acordar na nossa frente, para nos dar inteligência espiritual. Às vezes tu recebe uma ligação de que você é convidado para algum lugar e você acaba se atrasando e você pensa assim: eu não queria me atrasar. Aquele atraso teve um porquê. Às vezes você perde o horário, teve o porquê. Às vezes você antecede vários trabalhos que você tinha para fazer e entrega antecipadamente, e no dia que você teria que fazer e já está pronta, acontece alguma coisa, ou de muito bom, ou que você é pego de surpresa, mas pelo menos o teu ganha-pão, você se adiantou. Por isso que os velhos ditados são importantíssimos. Por isso que os idosos lúcidos, é bom a gente conversar e aprender sobre os velhos ditados, sobre as plantas, as ervas, sobre as rezas, sobre a maneira que eles tinham de encontrar meios. Porque existe as frases antigas que nos ensinam muito. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se hoje você tem disposição, tem vontade, tá com vontade de trabalhar, de estudar, de adiantar, faça. É bom. Mas se você tiver com vontade de dormir, de passear, de curtir a vida, faça. Já está muito grande o vídeo, mas eu vim para você saber que a fé é você acreditar em algo que é invisível, mas que passa a ser visível, passa a ser sentido. Você tem calafrio, você soa muito no pé, na mão, você sente como se fosse algo nas suas costas ou no seu cabelo, algo invisível, mas que diz assim: eu estou aqui, vai em frente, não tenha medo, peça a cura para você, peça cura para as outras pessoas, deseje sempre boa viagem, não queira vivenciar a vida do outro, porque você não sabe o caminho que aquela pessoa percorreu. Percorra o teu caminho, olhe para a tua vida. Quanto ao outro, deseje o melhor, perdoe de coração,
Não conviva e não confie mais. Perdoe, libere e se afasta. E quando você percebeu o mal entre uma pessoa contra outra, eleve o seu pensamento para que derrame ali um arco-íris de paz, de entendimento. Porque de uma maneira ou de outra, o teu chakra é iluminado, tua cabeça é iluminada, você ilumina a vida daquelas pessoas, elas não vão saber, mas outras pessoas vão saber. E a gratidão vai bater na tua porta. Eu tinha colocado no Instagram que eu estava juntando dinheiro para anestesia. Uma pessoa fez um depósito, depois eu vim dizer que não era uma coisa desesperadora, que a operação vai ser ou no final desse ano ou no ano que vem. Eu já consegui, gente, com o esforço do meu trabalho, porque eu acordo às 4 da manhã, eu às vezes vou dormir 11 horas da noite, eu trabalho demais, eu trabalho com afinco, com responsabilidade, eu gravo esses vídeos com muito amor, às vezes eu dou consulta para quem precisa de graça. É claro que não dá para fazer para todo mundo de graça, porque eu gasto com as ervas, com os incensos, eu tenho custo da minha luz, então aquele que pode pagar eu cobro, mas eu faço porque é a minha missão espiritual. Então eu digo, se era para eu trabalhar na Umbanda e no Candomblé, os orixás me deram um sim. Trabalha aí sozinha, fala no vídeo, atende pessoas. Outra coisa que começou a ficar muito clara para mim foi pegar nome e data de nascimento e fazer a numerologia e ter As minhas leituras, elas são muito mais intuitivas do que aquilo que está na carta. Então tem muita gente que cobra câmera onde possa ver carta, porque parece que fica meio que não dá. Para quem trabalha como eu, com o celular não dá. Quem sabe daqui um tempo eu possa ter uma aparelhagem que dê para você me ver a mesa, ver os baralhos. Eu gosto de trabalhar com vários baralhos, mas não vai adiantar nada, porque vai ter gente que vai falar, ela está falando algo totalmente diferente do que o baralho está querendo dizer, porque é mais intuitivo, é mais espiritual do que é a mensagem que está ali na carta, tá bom? Então eu vim nesse sábado mostrar para você assim: acredita em Deus? Ótimo. Acredita só em orixá? Ótimo. Acredita na força da natureza? Ótimo. Acredita na planta, no chá, no mel de abelha, nos animais, acredita na árvore? Ótimo, você está acreditando no bem, está fazendo o bem, está emanando o bem. Você pode até dizer para mim que acredita no demônio, desde que você não esteja fazendo trabalho para matar ninguém, para amarrar ninguém. Aí é algo muito polêmico, porque assim, se eu digo que eu trabalho para o demônio, se eu me intitulo que eu tenho poder de matar, de deixar a pessoa maluca, ou de amarrar ela e trazer ela para mim, que eu quero,
Isso é inaceitável. Nós temos livre-arbítrio. Tudo que a gente faz, a gente vai receber de volta. Então, se eu engano o consulente, se eu manipulo a energia do outro através da força espiritual, seja ela demoníaca ou não, é errado. Eu não compactuo com isso. Mas se você acredita no demônio e só faz o bem, você cura de verdade, você pensa na elevação espiritual, você cura doença sem ter que fazer toda aquelas coisas aí que a gente vê, né, na internet. Você, pela força do teu pensamento, você cura. Você pode dizer para mim que você acredita em qualquer coisa. Você vai ter o meu respeito, porque você é digno de uma pureza de coração, de querer o bem. Mas se você fala para mim que você vai pegar o marido da Beltrana, vai fazer um trabalho para ficar com a fulana, eu não concordo com você. Eu respeito, não concordo. A pessoa pode ficar amarrada? Pode. Mas por quanto tempo? Quantas amarrações você vai ter que fazer? Quanto de dinheiro você vai ter que cobrar? Quem vai pagar a conta espiritual lá quando você estiver a caminho, sei lá da onde? A conta do dinheiro, gente, não vale a pena. Você vai ganhar, vai gastar com luxo que a traça come, mas quando você estiver no caixão, para onde será que teu espírito vai estar indo? E aquela pessoa que te pediu, olho no olho, seria melhor um bom conselho do que uma pessoa deitada contigo na força da magia? Gente, fé no bem, fé na cura, fé no amor verdadeiro, fé em elevação espiritual. Novo ano astrológico, os astros não estão brincando. Eles não estão agindo na vida da gente, para a gente manipular as forças energéticas que a gente, por um pouquinho de repente ter sido muito ruim, a gente pode antecipar a notícia. E a notícia que eu tenho para te antecipar é sim: trabalha, estuda, coopera, ama, perdoa. Conheceu alguém, não deu certo, chora, porque vai vir outro alguém aí para você. Perdeu o trabalho, procura outro de forma digna. Tem tantas ideias agora aí para você falar no canal de YouTube sobre aquele trabalho que você faz. Você pode lançar vídeos, tem muitas formas de ganhar dinheiro. Então, fé, trabalhos espirituais, é para elevação espiritual. De quem está aqui, de quem está me ouvindo e de quem se consulta. Quem se consulta, às vezes recebe um soco na cara, recebe verdades que ela não gostaria de ouvir,
mas não sai daqui com um soco na cara. Ela sai daqui com um sopro de esperança, porque eu dou a ela todas as formas dentro da possibilidade dela. Não estou falando de dinheiro, de trabalho, estou falando de pequenas coisas que ela pode fazer no dia a dia para ela transformar aquela dívida de ter sido tão ruim, dela se lembrar da sacanagem que ela fez com o outro quando ela tinha 14 anos, que já tem o cérebro, já pensa, se fez o bem, colheu bem. Agora, depois de tantos anos, tá passando pancada, não entende por quê. Aí a gente faz assim uma reflexão do que foi a vida da pessoa. Ela não sai daqui da mesma forma que ela chegou. Ela sai daqui sendo responsável que ela está colhendo pelos atos que ela praticou. Então esse é o canal Tarô da Su. É elevação espiritual, intelectual, é elevação do teu pensamento, da tua razão, da tua firmeza, do teu autoconhecimento, do teu equilíbrio, principalmente até o dia 15 de maio, aonde os planetas vão estar adentrando em vários signos e tem pessoas que podem ter até algum tipo de ataque do consciente mesmo, a cabeça ficar meio paranoica. É hora de meditação, é hora de prece, de oração, é hora de conversar com pessoas sérias, capazes, é hora de repente de recolhimento, é hora de você se alimentar do que é muito bom espiritualmente, de abraçar a árvore, de se energizar, de acender uma vela branca para o seu anjo da guarda, de fazer a oração do Pai Nosso, que é a mais conhecida do mundo, ou fazer uma prece do fundo da tua alma. É hora de acender incenso, é hora de passar defumador, é hora de pedir por você, pela tua família, pela família de todos e principalmente por aqueles que passaram na tua vida e que você não deixou algo de bom para eles, que você incomodou eles. Se lembra, se não lembrar de ninguém, faz uma prece. Eu peço perdão se eu prejudiquei alguém ao longo da minha vida. Peço perdão do fundo da minha alma. Eu quero a libertação disso. E por eu estar pensando dessa forma, o pouco que eu tenho, eu vou fazer uma doação para uma criança, de um brinquedo, uma cesta básica, um cobertor, um guarda-chuva, qualquer coisa, gente, em bom estado, não é rasgado não. Lava, dobra, faz com carinho, doa para você poder ir resgatando as pisadas de bola que a gente dá ao longo do caminho. A gente depois pega uma idade adulta, começa a trabalhar, a estudar e de repente começa a acontecer coisas na nossa vida e a gente já esqueceu os BO que a gente teve lá atrás, tá bom? Já falei muito, tô com vontade de falar mais ainda, talvez eu grave um outro vídeo falando de um outro tema e tô muito feliz. Se você ficou comigo até agora, faz uma reflexão e fica de olho no Instagram Tarô da Su, porque ali eu coloco, porque eu acompanho demais o canal Encontros Astrológicos, gente.
Essa mulher estuda demais, mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de ouvir. Então eu escrevo aquilo que é muito importante e coloco no Instagram. E às vezes você tá num momento lá no seu trabalho, na sua casa, que algo se passa na sua cabeça e do nada você vai falar, poxa, deixa eu olhar no canal, no Instagram Tarô da Su, que dia é hoje? E vai estar ali de repente uma resposta. Se é para você falar, se é para você calar, se é para você ficar mais na sua, se é para você ouvir mais os jovens, os teus filhos, tomar conta mais deles, tá bom? Então, esse foi um recado de uma maneira geral. Não dá para falar de tudo que eu vivi sobre a fé, foram muitas coisas que eu passei, aonde eu falei, cara, existe aí uma legião do bem, existe um amor maior que nos compreende, nos dá força, faz anjos aparecer na nossa vida em carne e osso, onde o mundo está dizendo assim, ela não pode ficar com essa pessoa cuidando dela quando eu me queimei. E apareceu uma mulher do nada, com autorização, e falou, eu posso ficar, porque quem mandou foi Deus. E quem estava fazendo meu tratamento, deu um sim, e tinha dado não para a família inteira que queria ficar comigo, mas para ela deu um sim. E essa mulher ficou comigo, me ajudando a me alimentar enquanto eu estava queimada, durante todos os dias. E teve um dia que eu falei, eu tenho que ir embora daqui, que eu vou sair a revelia desse hospital. E ela falou, só abre a Bíblia. E eu abri a Bíblia e ali eu achei que aquela palavra era um sim, eu falei, eu quero ir embora. E eu me lembro que essa mulher estava desempregada, ela tinha filha, mas ela tinha ido visitar alguém da igreja que era evangélica, e ela me viu queimada e eu já não chorava mais. Na hora do curativo eu já não tinha mais lágrima, mas ela sentiu em mim um sofrimento muito grande. E numa segunda-feira ela apareceu no hospital, ela pediu autorização para o chefe, a chefe da enfermaria do hospital falou que ela não ia ficar. E ela, com a Bíblia na mão, ela falou, eu já peguei a autorização do diretor do hospital, dos médicos que estão cuidando dela, e a autorização maior vem de Deus, porque o semblante dela não saiu da minha cabeça no culto de ontem, de domingo. Quer dizer, uma pessoa que nunca me viu, foi no hospital, me viu, foi pro culto na igreja dela, eu nunca fui evangélica, ela ficou comigo até o dia da minha saída no hospital. Nunca mais eu a vi. Ela nunca entrou em contato comigo para me pedir R$1. O que é isso? Isso é Deus, isso é orixá, isso são pessoas boas, pessoas de fé, faz de graça. Por isso que aqui e no meu outro trabalho, muitas coisas eu também faço de graça, que nem tudo é o dinheiro. E como esse rapaz falou para mim semana passada, nem tudo é o dinheiro, a saúde é tudo. E eu já recebi isso que ele falou para mim como algo que eu tenho pedido muito, a minha cura. Eu quero ser operada, mas eu quero que depois eles me peçam exames. E assim, não existe mais Crohn, não existe mais doença, acabou, ela foi curada. E no dia que ele falou isso pra mim, eu falei, isso é um sinal, que ele hoje está me chamando de doente. E quem sabe daqui a 1 ano eu vou estar aqui falando pra você, o laudo tá aqui, tô curada. Um beijo.